Depois de 2 semanas desde o anúncio de McKenna Grace como a Daphne do novo live action de Scooby-Doo da Netflix, finalmente foi revelado os atores que viverão Fred, Velma e Salsicha. Mas será que foram boas escolhas para esse elenco? Bom, é exatamente isso que vamos conferir agora. Dos Girls, estava falando. E bom, finalmente foi revelado o elenco completo que viverá a turma, a Mistério S.A., na nova série em live action de Scooby-Doo da Netflix. E bom, vamos analisar direitinho cada um dos atores aqui que vai interpretar cada personagem e ver também algumas considerações que o elenco do live action de 2002-2004 fizeram sobre a série e sobre os personagens. Bom, vamos começar pela primeira confirmada do novo live action, que foi a Daphne, que será vivida pela McKenna Grace. E como eu já gravei um vídeo focado exclusivamente nela, eu não vou ficar me estendendo muito aqui não. Porém, no outro vídeo eu disse que a escolha dela para interpretar a Daphne não era ruim, só um pouco perigosa. Porém, agora eu tenho uma opinião levemente diferente, já que recentemente eu assisti a série A Maldição da Residência Hill, uma série de terror muito boa, diga-se de passagem, onde ela interpreta uma personagem que também é muito boa. A personagem dela é realmente muito interessante, muito legal dentro da série. E eu reparei uma coisa com relação a ela. Basicamente existem 3 tipos de atores. O primeiro é aquele que transforma os personagens neles, aqueles que parecem que estão sempre vivendo os mesmos personagens, não importa o filme, porque na verdade eles não estão atuando, eles estão apenas sendo eles mesmos ali, como The Rock ou Ryan Reynolds, por exemplo, que inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os atores que parecem sempre interpretar os mesmos personagens. Na verdade, grande maioria das vezes, eles estão apenas sendo eles mesmos naqueles personagens. Tem o segundo tipo, que é aqueles atores que entregam exatamente aquilo que o personagem e o roteiro pede, como o Heath Ledger, ou a Meryl Streep, ou a Viola Davis, que se entregam tanto ao personagem que você nem reconhece mais o ator, você apenas enxerga o personagem. E esse é pra mim um dos tipos mais incríveis de atuação. E o terceiro tipo é aquele que oscila entre os outros dois, que pode tanto interpretar a si mesmo nos personagens, quanto se entregar inteiramente aquilo que o roteiro ou o personagem pede. Que aí eu colocaria o Jim Carrey, Robert Downey Jr. ou a Anne Hathaway. E só para deixar claro, isso aqui é uma teoria minha, tá? Essa ideia dos 3 tipos de atores é uma teoria simplesmente só minha. E a McKenna Grace me parece ser do segundo tipo, o tipo de atriz que entrega exatamente aquilo que o roteiro pede, o que pra mim é um ponto muito positivo para essa série, a não ser que o roteiro entregue para ela uma Daphne errada. Se o roteiro entregar uma Daphne muito parecida com o que eram as animações mais clássicas de Scooby-Doo, as mais famosas e as mais elogiadas, aí nós teremos uma Daphne incrível nessa nova série. Agora, se entregarem apenas uma patricinha mimada, riquinha, aquela coisa toda, aí ela vai entregar exatamente isso que o roteiro pediu, porém vai sair ruim, não por causa dela, mas porque o roteiro não soube construir a personagem da maneira correta. Inclusive, a McKenna Grace tem publicado de vez em quando e tem avaliado bastante filmes do Scooby-Doo do começo dos anos 2000 lá no Letterboxd, o que mostra que ela tem estudado um pouco a personagem para poder entregar uma boa Daphne para a série em live action. Então, na minha percepção, ela não foi uma escolha ruim, muito pelo contrário, foi até uma ótima escolha, já que ela realmente está empenhada em entender a personagem. Então agora tudo depende, pelo que eu estou vendo, do que o roteiro vai entregar para ela. Se o roteiro entregar uma Daphne realmente fiel às animações e não só aquele estereótipo da patricinha mimada riquinha, a gente vai ter uma ótima Daphne nessa série em live action. Bom, agora entramos nos novos anunciados, e a atriz escolhida para viver a Velma nessa série em live action foi a atriz Abby Hyder-Fortson, que se para você tem rosto conhecido é porque você deve ter assistido Juntos para Sempre, de 2019, ou então Peach, do ano passado, 2025, ou Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa, onde ela fazia o papel da filha do Scott Lang. E cara, assim, ela não tem uma filmografia muito grande. Na verdade, tirando a McKenna Grace, nenhum deles tem uma filmografia muito grande pra gente poder analisar realmente se é ou não uma boa escolha pra interpretar esses personagens. Inclusive, ela acabou de fazer 18 anos, literalmente foi agora, dia 14 de março, que ela fez 18 anos. Então, a maioria dos filmes ou programas que ela participou foi quando ela era criança, onde ela agia apenas como criança. Usando o Homem-Formiga, por exemplo, ali ela age
apenas como criança. O papel dela é de uma criança e ela age como criança. Então não tem muitas camadas de atuação ou coisa do tipo para analisar se foi ou não uma boa escolha, se ela vai entregar ou não uma boa Velma. Então ela me parece ser sim uma boa atriz, porém não dá para ter 100% de certeza, já que a grande maioria dos trabalhos dela, ela ainda era criança. Então não dá para cravar ali se vai entregar ou não uma boa Velma. Agora, falando assim da aparência, não dá pra julgar também muita coisa, já que a Linda Cardellini, que viveu a Velma em 2002 e 2004, simplesmente não tinha nada a ver com a personagem, mas aí com a caracterização. Ela ficou muito igual à personagem, entregou uma Velma perfeita no live action. Então, até por questão de aparência, não dá pra julgar muita coisa. E falando da Linda Cardellini, antes da escolha da Abby para interpretar a Velma nessa série, a atriz, a Linda, já tinha falado sobre a série e sobre a personagem. Abre aspas. Oh meu Deus, para a pessoa que conseguir este papel, apenas quero dizer que é uma oportunidade incrível e ela é uma personagem muito amada. Estou muito animada por quem quer que seja escalada para o papel, porque é tão divertido e você não só brinca com o tom assustador da franquia, mas também... Quer dizer, não sei se vão seguir com um tom cômico para a nova adaptação, ou se será algo mais sério, mas para mim foi extremamente divertido. Velma é tão inteligente e também pode ser tão engraçada, então é um papel muitíssimo divertido. É uma doçura ver crianças fantasiadas dela no Halloween. Falando agora do Fred, o líder da Mistério S.A., o ator escolhido para interpretá-lo foi Maxwell Jenkins, de 20 anos, que já atuou em algumas coisas mais conhecidas ou com atores mais conhecidos, como por exemplo, Depois do Apocalipse, de 2024, com Nicolas Cage, Reacher, a série, Caçador de Demônios, série de 2025 com Kevin Bacon, e Perdidos no Espaço, uma série que eu acredito ser o trabalho mais conhecido dele. E bom, desses filmes e séries que eu mencionei, a única que eu assisti foi Caçador de Demônios com Kevin Bacon, que eu assisti por causa do Kevin Bacon, que por sinal é uma série muito boa, mas que infelizmente não teve um final, já que teria que ter mais temporadas, só que foi cancelada ainda na primeira temporada, infelizmente. E lá ele não tem um destaque tão grande, ele faz o papel do filho do Kevin Bacon, mas ele teria um destaque maior caso a série continuasse. Pelo menos pelo jeito que termina a primeira temporada, parecia que ele ia ganhar um destaque maior numa segunda temporada, que não vai acontecer. Então não dá pra julgar tanto se ele também vai ser ou não um bom ator como o Fred. Porém, olhando assim pra cara dele, ele te convence de alguma forma como o Fred? Não, sinceramente. Eu sei que aqui ele não está caracterizado em nada, mas olha agora, com a inteligência artificial. Ele te convence como Fred, que, sendo bem sincero, pra mim, ele não convence nem um pouco. Pelo menos não como esse Fred. Agora, esse Fred aqui, ele convence um pouco mais. Sinceramente, ele não tem nenhuma fisionomia de Fred Jones. Ele tem a estética perfeita para fazer aquele valentão que simplesmente tranca um aluno no corredor, no armário do corredor da escola só porque sim, saca? Ele tem exatamente essa estética pra mim, que é completamente diferente da estética que o Fred deveria passar. Então assim, sinceramente pra mim ele não convence muito como Fred, pelo menos não esse Fred, falando de novo, mas esse Fred aqui sim. E eu quero saber a opinião de vocês, já que nem o Freddie Prinze Jr., nem o Ruby Amell passaram essa vibe enquanto eles fizeram os Freds nos live actions dele, 2002, 2004, 2009, 2010. Sendo bem sincero, eles não passam nem um pouco essa vibe tão carregada quanto esse ator Maxwell Jenkins passa. Eu espero estar errado, espero que ele entregue um bom Fred, mas sendo bem sincero, olhando simplesmente a aparência dele, já que de atuação não posso falar muita coisa, já que eu assisti só uma coisa com ele e não era uma atuação tão grandiosa assim, era uma coisa normal ali. Ele fazia aquele adolescente levemente problemático, mas nem tanto, então não tinha um destaque muito grande, não roubava muita cena, mas eu sinceramente espero que ele entregue o bom Fred. Agora entramos naquele que pode ser talvez o personagem mais difícil de ser bom, o Salsicha, que para você simplesmente vivê-lo, para você simplesmente entregar um bom Salsicha, você tem que ter um carisma fora do comum. E o ator escolhido para viver o personagem foi o Tanner Rajan, eu acho que é assim que se pronuncia, de 21 anos, que nem filmografia direito tem, então não dá pra gente julgar realmente por atuação, já que, pelo que eu vi, ele não tem nem 5 filmes direito, pelo menos de acordo com o Google, ele não tem nem 5 filmes direito mostrando ali. E cara, sendo bem sincero, de todos os atores que foram escolhidos para interpretar
qualquer um dos personagens da turma, ele vai ser o que mais vai ter trabalho, ele vai ser o que mais vai ter que se entregar por inteiro se ele quiser nos entregar um bom Salsicha Rogers. Porque depois do que o Matthew Lillard fez em 2002, 2004, simplesmente não dá pra você fazer uma coisa muito distante daquilo. O Nick Palatas até entregou uma boa adaptação do Salsicha em 2009 e 2010, mas aquilo que o Matthew Lillard fez nos de 2002 e 2004 chegou a tal nível que ele passou a dublar o Salsicha nas animações posteriores. E quantas vezes você já viu uma coisa dessa, de uma adaptação em live action ficar tão boa, tão fiel ao que o personagem era antes, que simplesmente o ator passou a dublar o personagem nas animações que vieram depois. Simplesmente o Matthew Lillard elevou o sarrafo lá pra cima, que esse novo ator, para poder chegar minimamente perto, ele vai ter que se entregar e muito para esse personagem. E assim como o Fred, o Salsicha também, esse ator, o Tanner, não me convence nem um pouco como ele. Eu acho que ele me convence menos ainda do que o ator do Fred. Porque, sendo bem sincero, ele também me parece ser só mais um daqueles atores que fazem aqueles romances adolescente e tal, que fala sussurrando, essa coisa toda, o que tá longe de ser o Salsicha, saca? Então simplesmente não me convence nem um pouco, nem com a inteligência artificial. Sinceramente, eu acho que de todos ele é o que menos convence, e ele vai ter um trabalho muito maior se você levar em consideração que o Salsicha, de todos os 4 da turma, é o que menos tem uma roupa tão característica dele. Por mais que as cores de todas da turma sejam bem específicas, o Salsicha seja ali o verde na blusa e o marrom na calça, todos eles têm uns detalhes que são muito específicos do personagem. O Fred, ele usa aquela blusa branca com a gola azul e um lenço laranja. A Daphne é aquele vestido roxo com lenço verde, e a Diara cor-de-rosa ou levemente lilás. Já a Velma é aquela gola alta laranja e uma saia vermelha e um meião laranja. Então são todas características muito fortes da roupa deles. Já o Salsicha é apenas uma blusa comum verde e uma calça comum marrom. Não tem um acessório específico do personagem. Então para você entregar o Salsicha, não é só você se vestir como o Salsicha, você tem que realmente entregar o carisma do personagem, que esse ator até o momento não me parece ter muito parecido com o do Salsicha, diferente do Matthew Lillard, por exemplo, que até hoje, com 56 anos, se eu não me engano, se você olha pro Matthew Lillard, você ainda enxerga o Salsicha, e eu acho isso genial. E de todos os atores do live action de 2002, o Matthew é o que está mais interessado e animado para essa série. Inclusive, ele ofereceu ajuda para a produção, dizendo, abre aspas, "Os meus dias de interpretar um adolescente desastrado ficaram no passado, mas entrei em contato com os produtores e me coloquei à disposição para ajudar no que puder. Eu posso simplesmente ajudar o próximo Salsicha a ser incrível. Para mim, esse é um dos melhores papéis da minha vida, e essa franquia é tão importante para tantas pessoas. É uma franquia realmente especial, então se eu puder auxiliar quem quer que seja o próximo ator a interpretá-lo, ficarei feliz em fazer isso", fecha aspas. Lillard também revelou ser um purista da obra original, dizendo, abre aspas, "Minha esperança é que mantenham o que já funciona e criem sua própria versão a partir disso. O núcleo da história é a amizade, é algo muito bonito e espero que preservem esse espírito", fecha aspas. Cara, a cada vídeo que eu gravo sobre Scooby-Doo e vejo alguma coisa do Matthew Lillard, eu fico mais fã dele, porque ele não só entendeu o personagem para poder interpretá-lo, como ele entendeu o cartoon como um todo. E isso é uma das maiores críticas que muita gente faz à maioria das adaptações em live action de cartoons, animes ou jogos, que é o lance de, às vezes, simplesmente não ter nenhum tipo de fidelidade à obra original. E muito disso vem não só do roteiro, mas dos atores que talvez não conheçam aqueles personagens, ou simplesmente só decidiram fazer uma coisa completamente diferente. E isso o Matthew Lillard simplesmente não fez, e é algo que eu acho simplesmente incrível. Não à toa ele continuou sendo Salsicha depois daquele live action. Então eu acho que sim, essa série deveria chamar o Matthew para poder ajudar esse ator a entregar um bom Salsicha para essa série. Porque senão, sinceramente, talvez... Legal... Porque senão, sinceramente, talvez ele não entregue um Salsicha tão bom assim. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês acharam um bom casting para a turma? Vocês não acharam? Qual outro ator vocês acham que poderia atuar no lugar desses? Deixa aqui nos comentários. Eu particularmente, como eu disse ao longo do vídeo, não tenho uma opinião formada sobre todos eles, porque eu não assisti muita coisa com eles, mas
a aparência ali de alguns deles não me agradou muito, mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, que vai começar a gravação muito em breve. Inclusive, os atores postaram fotos juntos numa cafeteria ou lanchonete, sei lá, que provavelmente deveria ser ali já nos bastidores das gravações. Então, muito em breve deve sair novas novidades, novos personagens do elenco, né, já que provavelmente vamos ter bastante policiais, já que é um assassinato, as vítimas, essa coisa toda, devem aparecer já aí nos próximos dias, o anúncio de mais pessoas no elenco, mais informações sobre a história, data de lançamento, essa coisa toda. Então, caso vocês queiram ver todas essas informações, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal, e claro, eu vou trazer as informações, tudo atualizado aqui para vocês sobre essa série de Scooby-Doo, e talvez, quem sabe, até uma análise dessa série quando ela sair, claro, se ela for boa. Se não, não tem nem por que a gente lembrar que ela existe. Então, se inscreve no canal, que é muito importante, ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem aqui toda semana, praticamente. E assim que sair o vídeo aqui no canal, você pode ser uma das primeiras pessoas a assistir, comentar, compartilhar, curtir e, claro, ficar informada sobre tudo que gira em torno da cultura pop, do cinema, filmes, séries, desenhos antigos ou novos de modo geral. Então é muito importante que você esteja inscrito, estamos quase chegando aos 4.000 inscritos e eu conto demais com a sua ajuda. É só clicar no botão de inscreva-se, ativar o sininho da notificação, que já vai estar me ajudando demais. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar outros filmes, séries, desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal e de compartilhar em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube, Reels no Instagram, faz cortes pro TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal, possam se inscrever e se tornar um iluminado, ok? Então é isso, até a próxima, falou, foi!